Sobre as últimas ocorrências em Minas Gerais, nós conversamos agora com Gerardo Portela, que é doutor em gerenciamento de riscos e segurança. Doutor Gerardo Portela, boa tarde para o senhor, obrigado por atender a CNN. Boa tarde, lamentamos o acidente, fossem atingidas, havia sinais visuais, provavelmente havia ruídos, porque pedaços de rocha estavam caindo sobre o mar. Então, é lamentável, esses últimos vídeos, essas últimas imagens revelam despreparo, inclusive dos equipamentos. As lanchas pareciam não estar com potência suficiente para uma manobra evasiva. Também observamos que as lanchas, para uma eventual necessidade de abandono da área. Então, uma sucessão de falhas. Pessoas mais distantes estavam percebendo o risco, mas eles ali, mesmo sendo profissionais, oferecendo o serviço, não conseguiram ter a atenção preparados para oferecer segurança àqueles turistas que estavam confiando no trabalho que eles estavam fazendo. Infelizmente, é uma falha registrada em vídeo de gerenciamento de riscos e de capacitação para fazer esse tipo de passeio em segurança. Gerardo, a gente vê muitas pessoas próximas, as lanchas muito próximas das pedras. Isso é comum ou elas deveriam estar mais afastadas? É esperado que qualquer serviço de turismo que envolva locais exuberantes, atrativos, porém com esse produto seja oferecido a partir de uma análise das condições daquele dia. E também que houvesse uma demarcação limitando a aproximação. E não há segurança, pode ter uma avalanche, pode ser uma tempestade. A mesma coisa acontece, por exemplo, no Pão de Açúcar, onde você pode ter ventos excessivos, você paralisa a movimentação dos bondinhos. As próprias cataratas de Foz do Iguaçu também nem sempre podem ser visitadas. A mesma coisa em relação a esse tipo de região. E aí eu me refiro também as falácias que nós temos no Rio Grande do Norte, na Praia da Pipa, onde em 2020 nós tivemos um acidente onde uma família perdeu a vida, soterrada por uma queda não de rochas, mas de terreno arenoso e que provocou também a morte daquela família, infelizmente. E assim como temos também falésias no estado do Ceará. E nós temos vários serviços que são prestados, serviços que envolvem esportes radicais, onde é feita uma análise prévia. As autoridades só deveriam liberar a exploração econômica desse tipo de atividade mediante um monitoramento, uma análise de risco constante para dizer aqueles dias em que é possível fazer o passeio com essa aproximação e outros dias onde uma demarcação limitaria essa aproximação. Mas, além disso, os vídeos revelam que havia, sim, condições de perceber que um risco estava maior do que o aceitável ali naquela região. Havia tempo, as pessoas estavam gritando, entretanto, eles permaneceram ali, não fizeram manobras evasivas, quando fizeram, as fizeram tarde demais. Infelizmente, uma falha, na verdade, uma sequência de falhas e que mostra aí a precariedade desse produto que é oferecido. São locais lindos, exuberantes, e você agora tem que arcar com as perdas materiais, as perdas patrimoniais, a perda de imagem e, o pior de tudo, a perda da integridade das pessoas e de vidas humanas. E reforçando aqui que esse local onde aconteceu esse acidente é uma represa na cidade de Capitólio, em Minas Gerais. Como a gente sabe, a gente tem falado aqui, Minas Gerais não tem mar. Inclusive, Capitólio é conhecido como Mar de Minas, que evidentemente um cenário de catástrofe hoje, né? O que a gente pode esperar para Capitólio daqui para frente, que era sempre muito buscado por turistas, né? Uma região linda, mas o que aconteceu hoje é sinal de que outros desmoronamentos como esse, grandes, podem voltar a acontecer?
Por isso que é tão importante a prevenção, né? A prevenção é a parte que evita as perdas. Nós temos aí agora a perda de confiança nessa prestação de serviço. Mesmo que não queiram as autoridades solicitar a paralisação dessa prestação de serviço de turismo, as pessoas não vão querer ir por um bom tempo. Então, são perdas de imagem, perdas patrimoniais, econômicas e perdas de vida. Mas não tenhamos tragédias como essa se repetindo. Até porque, se elas se repetirem, aí mesmo que entre aspas, de radicais, que são super interessantes, porque você tem o controle, a análise de risco faz parte do trabalho daquele que das autoridades, então não é um produto verdadeiramente completo. Ele é apenas um passeio despreparado com embarcações sem potência para uma evasão e se aproximando além do que deveria, daquilo que precisa ser observado e considerado realmente um passeio e não uma cilada. Com certeza. Doutor Gerardo, nosso analista Yuri Pita também participa dessa cobertura especial aqui com a gente e tem uma pergunta para o senhor. Yuri. Obrigado, Tainá. Boa tarde, Gerardo. Obrigado por estar conosco. Queria te perguntar sobre o que o turista pode fazer para ter maior segurança do produto que ele está comprando. E aí pergunto isso porque você citou uma série de locais que também têm essas belezas naturais, rochosas. Como é que o consumidor, o turista, pode se precaver, buscar essas informações? Quais são as dicas que a gente pode passar para quem for fazer um passeio? De quais pontos tomar cuidado, atenção para saber que está comprando um produto seguro, está confiando o seu passeio e a sua vida em profissionais bem treinados e capacitados? Excelente, Yuri. Eu também gosto muito de passear, gosto de esportes radicais e gosto de desfrutar desses produtos. Porém, a primeira coisa é que não devemos ter pânico. Não agrega nada, pânico, ficar achando que não pode mais fazer passeio nenhum. Não, nada disso. Mas existem pessoas muito capacitadas, empresas muito capacitadas. Eu mesmo, por exemplo, em Porto de Galinhas, eu quis fazer um mergulho e fui alertado pela empresa que as condições de maré e de corrente não seriam adequadas. E aí a gente postergou para mais um dia, para mais 2 dias. Então, você tem boa orientação, você tem produtos confiáveis e qualquer lugar, mesmo fora do turismo, nós temos uma certa margem de risco. Então, como proceder? Como lidar com o risco? A gente não pode eliminar todos os riscos da nossa vida, mas a gente pode descartar os riscos desnecessários. Então, por exemplo, você comprar um produto sem nenhuma advertência sobre as condições de chuva do dia, orientações sobre as condições de segurança. Então, esse é um caso que a gente deve desconfiar, porque sempre tem risco. Então, deve-se avisar, crianças, cuidado com colete, adultos, cuidado com isso, não podemos nos aproximar. Se tudo é possível, tudo é permitido, tudo é festa, então nós temos um problema, porque até mesmo nos parques da Disney existem acidentes. Parques aquáticos existem acidentes. Nós tivemos acidentes, por exemplo, na Praia da Pipa, similares a esses. A diferença é que existem riscos que são nenhum preparo anterior de avaliação que possa, por exemplo, estabelecer um local limite para se aproximar, o tipo de barco que pode ir até esse ponto, se ele tem potência para uma manobra evasiva. Então, esses critérios precisam ser estabelecidos e apresentados como parte do produto. Então, você que vai adquirir um produto, procure ver se a empresa fala na questão da segurança e o que ela diz a respeito. Se ela explica, se ela exige alguns cuidados. Se ela não exige nada, então talvez ela queira disfarçar alguma coisa, porque sempre é necessário ter cuidado, usar coletes, saber que pode ser necessário uma manobra evasiva, saber que tem que cumprir
normas de segurança. E uma empresa que sabe que a qualidade do serviço passa por isso, a primeira coisa que ela faz é o que acontece quando você entra no avião. Você recebe logo a instrução, onde está o seu assento, ele é flutuante ou não, onde está a porta, como proceder. Então, essa é uma boa indicação de que existe aí um problema nacional, o nível de zelo pela segurança. Agora, Gerardo, você falou a respeito do monitoramento, né, que isso tem que ter, obviamente, e você comparou isso com uma estação de esqui, por exemplo. Na estação de esqui, a gente geralmente tem previsões ali de que pode ocorrer algum tipo de avalanche, o tempo não está bom para essa esquiagem, porque a neve pode apresentar problemas. No caso aí do Capitólio, quem é que faria esse monitoramento para que o turista pagou por um passeio, chegue lá e diga, não, hoje você não vai poder dar essa volta no Capitólio porque há um risco de desmoronamento. Quem é que faz isso? É a própria empresa de turismo? É uma fiscalização municipal? Quem é que fiscaliza essa empresa de turismo? Por onde parte esse monitoramento que deveria barrar o turista? E uma outra questão, é tão, entre aspas, simples assim à medida que é um acidente inédito? A primeira questão, a gente tem conceitualmente, independente de leis, pela regra da engenharia e da segurança, que aquele que gera o risco é responsável por mitigá-lo. Ou seja, as atividades humanas têm risco, inclusive as de lazer, mas cabe àquele que vai submeter outrem a risco gerenciar esses riscos, mitigá-los a níveis aceitáveis. Então, essas empresas que estão prestando esse serviço, elas deveriam coletar dados, se disponíveis, sobre estações pluviométricas que medem a quantidade de chuva e terem critérios para dizer, não é um bom momento para ir, ter critérios também, pedir suporte. Hoje você pode fazer inspeções por drones, você tem especialistas nas universidades que podem avaliar, criar critérios de avaliação, e as autoridades podem estabelecer critérios mínimos para você executar um passeio como esse. Então, o monitoramento faz parte do produto a ser vendido. Ele pode ser feito pela própria empresa que faz o serviço, ou ele pode buscar isso na comunidade técnica, nos dados, para entender essa questão. A segunda pergunta, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas é com relação a responsabilidade, eu não sei se eu já respondi na primeira, você poderia Claro, a fiscalização sobre essa... Uma pessoa jurídica, uma empresa, você estabelece essa empresa, existem critérios para que você tenha a autorização para prestar aquele serviço. Isso vai desde o comércio até uma atividade, por exemplo, de prestação de serviços de turismo. Então, você precisa ter esses critérios, que barcos utilizar. Eu penso que a cidade de uma capital. Então, isso não é correto. É preciso avaliar que pode ser necessário fazer uma manobra evasiva, é preciso saber se há treinamento. Nós observamos nessas imagens, aquela que foi mais atingida ali, aquela lancha, ela está de proa apontada para o risco. Ela deveria estar, pelo menos, com a proa apontada para a posição de manobra evasiva. Então, revela uma falta de treino, de experiência. As demais embarcações já estão com a proa em posição para fazer uma manobra evasiva. E ela permaneceu ali, subestimando o risco, ou então sem potência, sem condições de fazer a manobra no tempo certo. Tudo isso a investigação irá apurar, mas com segurança. Gerardo, pois é, depois de um acidente como esse, pela sua experiência, por quanto tempo... coletadas informações suficientes para entender o processo, mesmo antes da investigação ser concluída, os investigadores podem emitir, sim, um parecer técnico autorizando a retomada com algumas recomendações de segurança, como manter distanciamento, só usar embarcações com uma dada potência e com um número máximo de pessoas. Isso pode vir a acontecer. Mas, no presente momento, como especialista, eu recomendaria a suspensão até que essas informações fossem levantadas pelos investigadores do acidente. E
talvez até não existam essas pessoas na quantidade que nós pensamos, né? Pouquíssimas pessoas iriam aceitar um passeio sem a certeza de que não possa passar por uma catástrofe como essa. Ô, Gerardo, você citou uma série de ações que podem atuar como prevenção, né, para esse tipo de acidente, inclusive fazendo comparações com outros fenômenos naturais que a gente tem interessantes no Brasil. E esse tipo de acidente, pelo seu ineditismo, me lembra muito queda de avião, porque quando a gente tem uma queda de avião, normalmente você tem uma ampla investigação para saber o que levou aquilo e, normalmente, o mesmo problema tende a não se repetir no mesmo modelo de avião, porque ele é normalmente corrigido. Você entende que a partir desse acidente, verificado agora e com essa imagem tão chocante, que certamente atrai a atenção não só do Brasil, mas do mundo, a gente possa ter um novo tipo de protocolo em cima desse tipo de passeio aqui no Brasil e, quem sabe, isso não se repetir? Exatamente. O fato de um fenômeno não ser muito frequente não elimina a necessidade de você pensar na possibilidade dele ocorrer quando ele é extremamente severo, ou seja, letal. Então, nesse caso, esse registro vai ajudar, sim, a elevar aí o nosso degrau de cultura de segurança. Nós podemos ter, como você falou, protocolos um pouco mais rigorosos para esse tipo de passeio, delimitando afastamentos. Então, isso é muito fácil de fazer através de boias, através de sinalização flutuante na região, e entender que os barcos devem passar nessa região, por exemplo, com máquina em potência, não se estacionar ali, mas já preparados para uma eventual necessidade de manobra evasiva. Agora, a questão de ser um fenômeno imediato, não, ele é um fenômeno natural, mas ele não foi, muito provavelmente, faltou monitoramento, porque ele não acontece assim instantaneamente. É preciso haver uma infiltração, é preciso haver uma degradação. No momento ali, instantâneo, mas até mesmo os registros mostram que primeiro caíram algumas pedras lá de cima, houve barulho, nós temos alguns filmes que já foram veiculados, então havia um tempo mínimo para uma manobra evasiva, mas aqueles que estavam na condução das embarcações não estavam treinados para entender que havia o tempo certo para a atitude certa e eles perderam esse tempo certo para a atitude certa. Observe aí nesse final de imagem, 2 lanchas conseguem sair, mas outras 2 são atingidas. Uma diretamente e outra por debris, por pedaços, né, que são lançados num momento como esse. Então, isso mostra que aquelas 2 lanchas que foram atingidas estavam diante da situação e tiveram uma reação muito mais lenta, ou pelo equipamento, ou pela falha de condução mesmo, e isso tudo vai entrar como indicativos para mudança de protocolos para esse tipo de situação. Lembrando que nós tivemos lá na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, uma família em 2020 que também é um fenômeno natural. A gente tem que entender que nós estamos visitando a natureza, e a natureza é imperiosa, então nós temos que respeitá-la. E a mesma coisa aconteceu lá na Praia da Pipa, na sombra aconchegante de uma falésia, essa falésia acabou colapsando, mas é preciso analisar a condição de chuva, o que aconteceu nas últimas semanas, e aí são critérios extremamente técnicos que os especialistas geólogos vão ser capazes de definir isso a partir da investigação. O que ocorre é que nós vemos esse acidente acontecer, sendo necessário para que se perceba o tamanho do problema. Isso é lamentável, porque a prevenção é sempre a melhor saída para evitar perdas humanas, perdas materiais, perdas de imagem e perdas para o meio ambiente. Nós conversamos agora com o Gerardo Portela, ele que é especialista nessa questão de gerenciamento de risco. Gerardo, muito obrigada pela sua explicação, pelo seu tempo, disponibilidade de conversar com a gente e explicar esses pontos importantes para que a gente entenda o que pode ter acontecido para que as lanchas não se movessem quando essa rocha caiu. Muito obrigada pelo seu posicionamento e pelos seus esclarecimentos também. Eu que agradeço, esperamos não se repita um acidente tão desastrosos como esse. Muito obrigada.